Portanto, quanto mais exigente for o trabalho dos guardiões, maior será a necessidade que dediquem-se exclusivamente a essa função, realizando-a com o máximo de atenção e cuidado. Nesse cenário, cabe a nós a responsabilidade de selecionar, dentre os cidadãos, aqueles que possuem as qualidades e a natureza adequada para proteger a cidade. Para ilustrar este ponto, reflita. Você acredita que haja diferença para o exercício da guarda, a natureza de um cão e de um jovem de boa família? Em ambos os casos, é essencial que os indivíduos sejam perspicazes, capazes de identificar a presença do inimigo logo que ele se faça notar. Além disso, é preciso que tenham a força necessária para enfrentar o adversário, caso ele se aproxime demais. Essa combinação de agilidade e vigor deve vir acompanhada de coragem para lutar com energia quando a situação exigir. Contudo, como pode alguém demonstrar bravura sem uma determinação sólida? Seja um cavalo ou qualquer outro animal, é a firmeza de caráter que torna o indivíduo invencível e indomável, permitindo que ele não tema a derrota nem se intimide diante as adversidades. Com base nesses aspectos, torna-se evidente que os guardiões devem reunir não apenas atributos físicos marcantes, mas também qualidades psicológicas. Dessa forma, é imprescindível que sejam gentis e amigáveis com os compatriotas, mas, ao mesmo tempo, rigoroso e implacáveis com os inimigos. Esse equilíbrio é fundamental para que não precisem esperar serem surpreendidos, mas possam agir de forma proativa e decisiva. Entretanto, encontrar alguém que combine essa doçura com a energia necessária para a ação não é tarefa simples. Se faltar até mesmo uma das características essenciais, dificilmente o indivíduo estará apto a exercer a função de guardião, o que explica as dificuldades em encontrar alguém verdadeiramente ideal para essa missão. Por fim, vale ressaltar que nenhum cidadão deve negligenciar o treinamento físico. É uma verdadeira tragédia envelhecer sem jamais descobrir a beleza e a força que o próprio corpo pode alcançar. Boa tarde, senhores. Muitas das vezes, nós acabamos focando em aspectos da nossa vida que, a princípio, tendem a ter um grande impacto na forma do nosso crescimento profissional, do nosso crescimento social, e não são raros os casos onde acabamos negligenciando aspectos de saúde. Eu queria bater um papo com vocês a respeito sobre isso e contar uma breve história de como eu me transformei de um campeão de lutas em uma pessoa doente. E espero que esse meu relato talvez sirva de ajuda ou incentivo para vocês. A minha ideia para a produção deste vídeo se deu porque eu estava lendo o livro de Platão, chamado de A República, onde por meio de narrativas contadas sobre conversas de Sócrates, Platão tenta expor as ideias que seu mestre e mentor ensinava para ele, com o intuito que isso pudesse ser transmitido para as próximas gerações, já que Sócrates não fez nenhum tipo de trabalho escrito, não deixou, nenhum tipo de trabalho escrito, somente os seus aprendizes tiveram o foco e a dedicação para estarem executando essa tarefa. E ao longo da minha leitura do livro, eu me deparei que Sócrates ele enfatiza muito as questões físicas de um indivíduo e como elas se relacionam com a sua existência e o quão fundamental é você ter uma qualidade física, uma saúde física, um condicionamento físico, tanto para exercer funções que demandam essa capacidade física, como na adaptação do texto que eu coloquei no início desse vídeo aqui, que seria uma conversa que Sócrates tem com Glauco a respeito das qualidades necessárias na hora que uma pessoa precisaria ter para estar sendo apta à função de guardas da cidade. E não só nessa cena descrita por Platão, Sócrates evidencia a tremenda necessidade que é você estar completamente alinhado com suas capacidades psicológicas, suas capacidades intelectuais, juntamente com suas capacidades físicas. Para Sócrates, uma determinada habilidade de uma pessoa, ela não está completamente descorrelacionada da outra.
etc. Se você quer ser um bom intelectual, uma boa pessoa, um bom estudioso, Sócrates acreditava fortemente que você também deveria exercer um grande empenho na evolução física, bastante ênfase no treinamento físico. E isso me fez refletir sobre como o alinhamento dessas duas características, sejam as psicológicas ou as físicas de uma pessoa, como elas de fato se complementam e como em alguns pontos ela se torna mais do que necessária, ela se torna uma característica essencial do ser humano. Se nós formos parar para pensar no tempo de existência de nós, seres humanos, enquanto animais que caminham pela Terra, o período de tempo onde nós pudemos, de certa forma, deixar as nossas habilidades físicas para nos tornarmos pessoas mais intelectuais, mais estudiosas, é bem breve na nossa história. A maior parte da nossa evolução, enquanto espécie, demandou uma ampla necessidade do desenvolvimento e das nossas habilidades físicas. Nós somos animais que fomos projetados ao longo da nossa evolução para utilizar as nossas capacidades físicas, as nossas habilidades físicas e extrair delas os melhores resultados possíveis. Aqui no canal eu costumo dar bastante ênfase em assuntos de segurança digital, segurança intelectual, talvez. E esse tipo de assunto sempre acaba, hora ou outra, esbarrando dentro da nossa segurança residencial, na nossa segurança familiar. Em determinadas conversas já chegamos a discutir sobre as nossas seguranças físicas. E por conta das tecnologias, nós acabamos criando uma grande dependência com soluções prontas que são oferecidas a nós como medidas de segurança e acabamos por nos satisfazer com elas e, de certa forma, negligenciamos a solução mais básica e mais primitiva que temos ao alcance. Muitas pessoas não se dão conta, mas se todos os nossos sistemas de segurança, nossos portões, nossas cercas elétricas, nossos sistemas de monitoramento e até mesmo nossas armas de defesa pessoal falharem, o último recurso que vai sobrar para nós, para que a gente possa se defender ou para que a gente possa defender a nossa família, é as capacidades físicas do nosso corpo. A última ferramenta que vamos ter para usar contra um agressor e assuma o risco de invadir a nossa casa vai ser a nossa capacidade de se colocar fisicamente entre ele e nossos familiares, as pessoas que queremos proteger, os bens que queremos proteger. E muitas vezes esquecemos disso. Negligenciamos nosso corpo, nossas capacidades, acreditando que simplesmente o dinheiro e a tecnologia vai nos bastar para situações dessas. E não faltam exemplos no nosso cotidiano para demonstrar que pessoas que fizeram essa escolha, em grande maioria das vezes, acabaram tendo o pior resultado em situações como essa. E de certa forma, eu posso dizer que eu entendo parte dos motivos de o porquê fazemos isso. Muitas das vezes é mais fácil a gente simplesmente gastar um bocado de dinheiro em sistemas tecnológicos do que a gente gastar horas de esforço fortalecendo um corpo, o sacrifício de abrir mão de várias situações, várias sensações para ter a disciplina necessária para se manter um corpo saudável. Eu, quando conto isso para vocês, eu não quero de nenhuma forma parecer arrogante ou querer me mostrar ou dizer que sou mais capaz do que qualquer um, mas durante a minha infância eu cheguei a ser campeão brasileiro de Kung Fu na modalidade que hoje é conhecida como Sanda. Na época ela era chamada de Wushu. E eu estou mostrando isso para vocês para deixar a referência que em algum momento eu já fui um atleta com capacidades, já tive um condicionamento físico que eu julgava bastante aceitável, mesmo para uma pessoa jovem. E apesar disso, eu acabei negligenciando o que eu havia conquistado naquele momento e abri mão daquela condição física que eu tinha em troca de trabalho, em troca de dinheiro, muitas vezes em troca de conforto, e acabei por aceitar uma posição de fragilidade. Hoje, próximo dos meus 40 anos, eu luto contra uma condição de esteatose hepática, que é quando você tem um acúmulo excessivo de gordura no fígado. Normalmente essa condição ela pode ser classificada em 3 níveis, sendo o primeiro, o mais leve de todos, onde você tem um pouco acúmulo de gordura. O nível 2, onde o acúmulo de gordura é mais exagerado, e é nesse momento que eu me encontro. E quando você passa para o grau 3 de gordura no fígado, você já está sendo afligido por uma condição de cirrose, onde o fígado para de funcionar e várias funções do corpo começam a ser debilitadas. E o fígado, como sendo um dos órgãos principais para a filtragem do sangue, quando ele para de funcionar, você tem uma deterioração muito rápida do corpo e da sua saúde. Muitas pessoas acabam contraindo a condição de cirrose dentro dos fígados pelo consumo exagerado de bebida alcoólica, o
que ironicamente não é o meu caso. Eu tenho adquirido essa condição principalmente por conta do meu sedentarismo. A minha profissão na área de informática faz com que eu fique várias horas do meu dia sentado, sem me movimentar muito, atrelado ao fato de eu ser um amante da culinária, realmente comer muito mais do que o necessário simplesmente por prazer, e por um consumo exagerado de refrigerante. Eu diria que de todos os motivos que me levam a essa condição, consumo exagerado de Coca-Cola seria o principal motivo. Outro reflexo do meu sedentarismo foi 2 anos atrás, quando eu fui finalmente morar com a minha esposa. Eu acabei por estar lesionando o meu ciático direito durante o processo de mudança, carregando móveis e caixas pesadas. E isso me colocou numa situação onde eu estava completamente debilitado para me locomover. Foi necessário um período de cerca de 9 a 10 meses de tratamento e fisioterapia, muitas caminhadas para que eu conseguisse restabelecer todas as minhas capacidades. Eu não conseguia simplesmente nem me virar na cama, tamanha a dor que eu sentia. E eu lembro que durante esse período, essa situação, me colocou uma perspectiva bem pessimista com justamente essa relação de protetor da família que nós, homens, temos. Eu lembro que eu estava deitado na cama sem conseguir me mexer direito e eu pensava nisso, caraca, se alguém entrar para assaltar a minha casa nesse momento, eu não vou ter nem condições de compelir esse assaltante ou tentar reagir de alguma forma. Eu tô completamente indefeso deitado aqui. E essa situação e essa neura que eu acabei vivenciando é algo que eu não recomendo para a maioria das pessoas. Essa sensação de vulnerabilidade, a ideia de ter pessoas dependendo de você e você simplesmente não ser capaz de ajudar ou defender elas. Isso é algo bastante horrível. Obviamente, devido ao estilo de vida que eu vinha levando nos últimos anos, eu acabei por adquirir bastante sobrepeso. Eu sou uma pessoa alta, eu tenho por volta de 1,93 e durante esse episódio eu acabei por lesionar o meu músculo ciático. Eu devia estar pesando algo como 130 quilos, talvez. Então, fora a lesão que eu estava lidando naquele momento específico, as minhas capacidades físicas, elas eram bem limitadas. Eu não diria que eu era alguém completamente inútil. Se fosse necessário realizar esforços, eu conseguiria, mas isso exigiria muito de mim e os riscos de lesões seriam bastante elevados. E toda essa condição que eu acabei por me colocar, acabou por me deixar com bastante raiva. Raiva pela negligência que eu tive, raiva pelo abandono de quem eu já fui em algum momento, raiva pelo que eu estava sendo e pelo que eu estava passando, e raiva por eu estar, de certa forma, falhando com as pessoas que eram importantes para mim. E todo esse sentimento de raiva acabou culminando no momento onde eu e minha esposa decidimos se casar. E agora, além das minhas frustrações pessoais, eu teria um evento onde ficaria evidente para todos a minha situação e a minha incapacidade de ser um bom marido, ser um bom protetor, ser um bom provedor. E eu devo admitir que toda aquela raiva que estava acumulada, juntamente com esse novo desafio que eu deveria enfrentar, foi o gatilho necessário para que eu iniciasse um processo de mudança com respeito às minhas capacidades e qualidades físicas. Agora, por volta de março de 2025, vai completar um ano que eu iniciei atividade de musculação. Eu sei que para as pessoas que já fazem esse tipo de exercício, esse tipo de atividade física, um ano não é um tempo muito grande, eu diria, para se conseguir mudanças radicais, mas eu diria que já é tempo suficiente para ter uma grande mudança de perspectiva devido à melhora da minha condição física, ao meu ganho de força natural decorrente da musculação. Eu percebi que tarefas diárias eu costumava fazer dentro de casa, pequenos reparos, se tornaram tarefas muito mais simples. No mês passado eu precisei instalar uma tela de contenção para evitar que alguns gatos que nós temos tivessem acesso à rua, e durante o processo de instalação eu precisei mover de local alguns vasos de concreto que existia próximo ao muro. E eu lembro que quando eu me mudei para casa e precisei reajeitar esses vasos, eu tive grande dificuldade para fazer isso. Precisei de ajuda da minha esposa em alguns deles. E em contraste agora, no mês passado, acabou sendo a primeiro momento estranho a facilidade com que eu consegui estar movendo esses vasos. E em segundo momento houve uma, eu diria, contemplação minha mesmo, por perceber que realmente a minha capacidade física havia se mudado. Eu me tornei alguém mais forte.
e estava conseguindo executar esse tipo de tarefa com muito mais facilidade. Na semana passada eu acabei passando por outra cena, também foi bastante marcante para mim. Houve um período de chuva intenso aqui na cidade e a casa lá tem um portão elétrico que acabou se molhando durante esse período intenso de chuva e houve algum tipo de curto dentro da placa controladora do motor e o portão simplesmente ficou descontrolado, abrindo e fechando. E eu precisei estar debaixo de chuva, desconectando todas as ligações elétricas do motor. E após fazer isso, para quem tem um motor elétrico em casa, sabe que ele fica travado. Você precisa estar desconectando o eixo do motor para que o portão consiga rodar livremente. E devido à posição onde o portão parou aberto, no momento que eu consegui desligar o motor, eu não conseguia desacoplar o eixo da engrenagem do portão. E para fazer essa desacoplagem, eu preciso estar erguendo o portão e tirando ele de cima da engrenagem do motor. Já precisei executar essa manobra algumas outras vezes, por manutenções corriqueiras no motor, no portão, enfim. E isso nunca foi uma tarefa fácil, eu sozinho estar levantando o portão e desengatando ele. E em meio a essa situação, debaixo da chuva, durante o período da noite, eu também fiquei maravilhado ao perceber que eu estava conseguindo movimentar o portão com grande facilidade. Eu sei que pode parecer um pouco bobo isso, e eu não quero de forma nenhuma estar me gabando por um feito corriqueiro como este, mas eu quero deixar exemplificado como que a minha mudança de atitude com relação ao meu condicionamento físico proporcionou com que, nessa situação de perrengue, debaixo de chuva durante a noite, eu conseguisse resolver o problema do portão, utilizando de força bruta e superando essa adversidade. E eu diria que é bem interessante a sensação que você sente ao conseguir superar uma adversidade, um problema como esse, sabendo que você conseguiu, em grande parte, por conta de todo aquele esforço físico que você fez anteriormente, com treinamentos, musculação, exercício, mantendo a sua condição física. Mas eu acho que nada foi tão impactante quanto o que aconteceu comigo na noite passada. Existe um episódio que é marcado na minha mente, que aconteceu há mais ou menos uns 7 anos atrás, talvez, onde a gente estava preparando para fazer um passeio com um motoclube. A minha família tinha se reunido, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu, e a gente estava no ponto de encontro, aguardando o momento pra gente sair pro passeio. E minha mãe teve um mal-estar, a pressão dela caiu e ela acabou desmaiando. E nós precisamos estar colocando ela no carro para estar se dirigindo ao hospital para fazer um diagnóstico do que tinha acontecido, se ela estava bem ou não. E eu lembro que quando minha mãe passou mal e acabou desmaiando, eu estava próximo a ela, estava do lado dela. Então, quando eu me dei conta, eu acabei segurando ela, impedindo com que ela caísse completamente no chão. Mas eu não tive forças para conseguir levantar a minha mãe e colocar ela dentro do carro. Eu precisei de ajuda de outro motociclista para estar fazendo isso. E é indescritível para vocês que nunca passaram por uma situação dessa, como você se sente um merda num momento desses. Você vê a sua mãe, a pessoa com que você talvez tenha mais carinho no mundo, e dedicou tanto tempo da sua vida para criar você, naquele momento de vulnerabilidade, naquele momento de necessidade, e você simplesmente não tem forças para estar ajudando ela. Vocês não fazem ideia de o quão lixo você se sente nesse momento. Foi tão impactante isso que, mesmo 7, 8 anos depois desse ocorrido, eu ainda lembro dessa situação, lembro dessa cena, lembro do sentimento que eu tive quando isso aconteceu e o quão frustrante isso foi. E ontem à noite eu acabei tendo uma situação levemente parecida. Estava visitando meu pai na casa dele e ele estava deitado na cama e, devido à idade avançada, ele já não tem tanta força ou tanta mobilidade para estar saindo, se levantando da cama. E ele acabou pedindo minha ajuda para que eu fizesse apoio para ele estar saindo da cama, e eu pude estar estendendo a mão e levantando o meu pai, que é consideravelmente muito maior e muito mais pesado que a minha mãe, com uma facilidade gigantesca. Na hora, eu auxiliei ele e percebi que o quão fácil estava em levantar o meu pai. Essa cena de quando eu tentei ajudar minha mãe e não consegui, veio na minha mente, e talvez seja difícil descrever com palavras a sensação de felicidade e de satisfação que eu tive ao perceber que, se uma situação parecida acontecer novamente com os meus pais ou com minha esposa ou com alguém próximo a mim, hoje eu tenho muito mais capacidades e força para estar ajudando. Talvez, se você é alguém jovem, alguém forte, você nunca tenha passado por esse tipo de situação ou por esse tipo de pensamento, mas esse único instante foi o suficiente para compensar todas as horas de dores e dificuldades que eu passei dentro de uma academia. Eu conto esse relato para vocês
para que de alguma forma ele talvez sirva como inspiração ou como um alerta sobre as necessidades que você tem em manter um preparo físico, em não negligenciar a sua saúde, pois só quando você passa por situações adversas, por situações complicadas, por situações onde você exige ao máximo as suas capacidades e você se dá conta que elas não existem, é só nesses momentos que você acaba tendo noção de quão frágil ou quão fraco você é. Se você nunca passou por uma situação dessa, talvez essa minha história te ajude a dar um pouco de perspectiva. Talvez não só o meu relato ou minha opinião, mas talvez os ensinamentos de Sócrates, um pensador da antiguidade que já tinha completa ciência de o quão importante era o treinamento físico para as pessoas. Muitas vezes nós damos focos para assuntos de segurança, soluções tecnológicas e acabamos por esquecer do mais básico, a ferramenta mais incrível e universal que podemos ter é o nosso próprio corpo. A única ferramenta que a gente nunca esquece, sempre está presente em todas as situações, em todos os momentos, em todos os perrengues da vida e que na maioria das vezes negligenciamos e esquecemos de estar lubrificando ela. É engraçado como o jargão que eu utilizo no final de todos os vídeos, dizendo que a gente sempre deve esperar pelo melhor das situações, mas estar preparado para o pior, faz sentido com relação a essa história, em relação à mensagem que eu quero passar para vocês. Em várias situações, vai ser somente o seu preparo físico que vai resolver. E este preparo não é algo que nós conseguimos com uma semana, nem com um mês. É um trabalho contínuo de esforço e dedicação para que a gente esteja sempre preparado. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Oi, pessoal!